Tem gente que faz gráfico assim no Excel, ó, ao invés de utilizar um gráfico de explosão solar, que é muito mais fácil de comparar a proporção, ver categoria, subcategoria e saber os maiores valores, os menores. Podemos usar isso para vários exemplos práticos, projetos, vendas, compra, logística, manutenção, mas também tem que tomar cuidado, porque tem algumas situações que não é muito bom usar gráfico de explosão solar, porque não fica bom de ver as informações. Nesses casos, o gráfico de colunas é melhor, ou até mesmo um gráfico de rosca. Então vamos ver quando não usar um gráfico de explosão solar, mas também vamos ver na prática como fazer e como usar. Como vimos, vai ter vários exemplos para podermos usar o gráfico de explosão solar, o gráfico de hierarquia. Vamos começar aqui com o gráfico de vendas, por quê? Porque é mais fácil neste contexto que eu tenho, e depois a gente vem para um de projetos, que é um pouco mais difícil, porque tem duas colunas com valores, horas e custo. Então vamos começar com vendas, que é mais fácil. Ó. Aqui eu tenho região, depois tem o estado, o produto e o valor da venda. Então, basicamente, eu queria saber, eu já tenho os produtos listados que foram vendidos em cada região. São os mesmos produtos. Aqui tem ó, smartphone, e depois tem smartphone de novo, depois tem smartphone de novo. Enfim, é o mesmo produto vendido em regiões, estados diferentes. E aí eu quero saber qual a região que tem maior volume de vendas em dinheiro e também o estado que tem mais volume de venda e o produto que mais vendeu dentro daquele estado. Quero poder fazer essa comparação, essa proporção das coisas. De outra forma, não daria para utilizar um gráfico aqui, né, como a gente viu. Então eu vou selecionar toda essa tabela até o final, clico, seguro e arrasto. E então lá em cima em inserir, eu vou pegar um gráfico de hierarquia, que vai ser o explosão solar. Cliquei, vou arrastar ele aqui para cima para aumentar o tamanho dele. Vou pegar esse título, vou dar um delete. E clicando nessas bolinhas, eu vou arrastar para fora, para poder aumentar bastante o tamanho desse gráfico. Assim fica bem mais fácil da gente visualizar as informações. Analisando e batendo um olho no gráfico, eu consigo ver que a região ó, sudeste é a que maior tem os valores, porque é a maior fatia. Ah, professor, mas não dá para ver muito bem. Parece que está meio igual ó, a região sudeste com a região sul. Sim, mas tem um detalhe, um truque, aqui dentro do gráfico de hierarquia, de explosão solar. Geralmente as fatias maiores, com os maiores valores, começam aqui, ó, são as primeiras. Depois vem a segunda, a terceira, então ele segue esse sentido horário. Então, só bater o olho a gente já sabe. Tem esse truquezinho que é legal de você saber. Sempre começa com as maiores e vai diminuindo, no sentido horário. Para tudo, tá, pessoal? Tanto para essas fatias do centro, que são as categorias, para subcategorias e para subcategorias. Aqui eu posso ver, então, que o sudeste é o que mais tem venda, porque é a maior fatia. Dentro do sudeste, São Paulo é o que tem mais venda, SP, e dentro de SP, smartphone é o que mais tem venda. E o menor de Sudeste? O menor do Sudeste vai ser aqui Minas Gerais, e o menor de Minas Gerais é o headset. Só que qual é o menor produto de todos? Analisando, ó, parece que esse headset aqui de São Paulo vendeu menos do que esse headset aqui de Minas. Mas por que eu estou falando isso? Por causa que o tamanho é diferente. Tá vendo que o headset aqui de cima tem um tamanho menorzinho e aqui de baixo tem um tamanho maiorzão? Pois é, então dá pra gente saber pelo tamanho que são coisas diferentes. Quanto maior, maior o valor. É proporcional. E nesse gráfico dá para você ainda melhorar o visual dele, para poder te ajudar ainda mais na visualização dos dados. Vou te mostrar algumas sugestões que dá para fazer. Vai ficar bom? Depende da quantidade de dados que você tem, depende do tamanho das informações. Mas eu vou te mostrar de qualquer forma. Eu vou clicar no gráfico com o botão direito e vou vir aqui, ó, formatar série de dados. O meu gráfico ele está com essas divisões borda na cor branca, mas dá também para você remover a borda, clicando na caixinha de cor, borda e deixar sem borda. Olha só, vou clicar aqui numa célula para você ver. Tá vendo que fica bem juntinho as informações? Isso pode ajudar bastante você ter uma área um pouquinho maior. Além disso, o que dá para você fazer é clicar em todo o gráfico e se você mudar a cor, aqui em cima em linha de preenchimento, você pode pegar uma cor, por exemplo, cinza. Todo o gráfico vai ficar cinza. Por quê? Porque você escolheu tudo de uma vez. Mas aí se você quiser pintar aos poucos, você pode. Ah, o sudeste vai ficar cinza, agora a região sul. Eu clico só na região sul, ó. Tá vendo que eu consigo selecionar facilmente só a fatia que eu quero? Pois é. Então vou pegar aqui ó, a região sul e vou pintar ela numa cor laranja. Vou pegar o nordeste, pintar numa cor verde. Centro-oeste, pinto aqui numa cor azul. E o norte, vou passar amarelinho, fica bom. Então aqui a gente conseguiu fazer essas combinações, pessoal, de cores diferentes. Dá para você customizar o seu gráfico. Além disso, se você clicar apenas no texto, eu posso mudar a cor de todos os textos de uma vez. É só vir aqui em cima, página inicial, e colocar uma cor igual para todo mundo, como exemplo, preto. Um outro recurso que dá para colocar é clicar no gráfico, tanto faz dentro, fora,
e vem aqui, ó, design do gráfico, adicionar elemento, rótulos, e você pode adicionar rótulos. O rótulo o que que é? É o nome, ó. Quando eu coloco nenhum, tá vendo que some os nomes? Quando eu coloco para mostrar, ele mostra o nome que representa cada fatia. Se eu colocar mais opções de rótulos, eu consigo escolher algumas outras opções, ó, como também mostrar o valor, ou mostrar apenas o valor. Então a gente consegue ver dessa forma o valor de cada fatia. Dá até para deixar assim, ó, nome da categoria e valor. E para não ficar muito grande as informações, uma sugestão é, aqui mesmo na sua base de dados, deixa eu clicar em toda a coluna D, eu vou tirar essa formatação de dinheiro, porque senão fica com esse RS cifrão, enfim, fica muito grande. Eu vou aqui no personalizado e vou colocar número e vou diminuir as casas decimais, pessoal. Porque assim dá para dar uma enxugada bem boa nos números. Aí a gente já consegue ver, por exemplo, ó, que o smartphone aqui em MT, na região centro-oeste, vendeu 146.930. Fica tanto o nome do produto quanto o valor. É, professor, mas aí não está aparecendo tudo, ó. Por que que isso acontece? Porque o nome é muito grande para o tamanho da fatia. Acontece, pessoal, não tem como. Se você tem muita informação, mostrar tudo. Ah, mas então não serve para nada? Serve. O que que você pode fazer para mostrar tudo? Você continua aumentando ainda mais o gráfico. Ou você diminui o tamanho da fonte. Agora, indo aqui para projetos, temos um problema, porque temos também categoria, subcategoria e a descrição de cada subcategoria, né? Vai ficando específico. Porém, tem hora e custo. Essas duas colunas representam valores, números. E aí, qual dessas colunas é que o gráfico de hierarquia vai utilizar? Pois é, como que a gente faz para escolher? Geralmente o gráfico vai utilizar sempre a primeira coluna que tem valor. Mas e se eu não quero a primeira, quero a segunda, como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar numa célula vazia e vai inserir o gráfico em branco. Inserir, pega aqui um gráfico de hierarquia, explosão solar, joga ele aqui em cima, arrasta ele aqui até o final, para ficar bem grandão. Já vou deletar o título, só que aí não está mostrando nada, né? Porque a gente não colocou dado aqui dentro. Então o que que eu vou fazer? Botão direito em cima do gráfico, selecionar dados. Nessa nova janela que apareceu, tá vendo que ele pode ser que já tenha uma série 1 ou alguma informação aparecendo ali na esquerda? Você vai deletar essa informação. Você vai clicar e excluir. Pronto, remover. Agora você vai clicar no adicionar. Aqui a gente vai ter duas opções, o nome e os valores. O nome, pessoal, é o nome da coluna que você está usando. No meu caso, eu vou usar custo. Então vou clicar no custo. E nos valores, ó, eu clico e seleciono todos os valores que eu tenho aqui embaixo. Pronto. Ó, já está mostrando para mim. Legal. Ok. Só que tem um problema. Ele está mostrando certinho só os valores. Só que aí fica igual um gráfico de pizza, né? Um gráfico de rosca, ó. Não tem categoria, subcategoria. Como é que eu adiciono isso então? Agora vem essa parte da direita, ó, categorias. Você vai clicar no editar e vai selecionar tudo que você precisa. Não, calma. Não é para selecionar o título, o cabeçalho. Não, cabeçalho não. Você vai selecionar só os valores. Primeira, segunda, terceira coluna, até o final. Pronto. E vai clicar aqui agora no OK. E vai clicar no OK de novo. Pronto, você fez o seu gráfico. É, mas aí não está mostrando, professor, as informações, os números, os textos. Como é que você faz? A gente já viu como é que ativa o texto no gráfico. É só você fazer esse processo. Clica no gráfico, vem aqui em Design, adicionar elemento, rótulos, centro. É isso aí, ó, pronto, já está mostrando. Agora eu já consigo ver que a tecnologia representa quase 50% de todos os gastos ali da empresa. Olha só, é muita coisa, né? Metade é tecnologia. E depois uns 30% vem o comercial. E depois operações. E dentro de tecnologia, olha só, os dados, só os dados, pessoal, dentro da tecnologia, já é maior do que operações inteira. Olha que legal, como é que é importante ter a visualização desse gráfico de hierarquia. E ainda dentro de cada de subcategoria, tem ainda mais uma categoria, que é a especificação dessa subcategoria. Mas enfim. Agora, quando não usar? Por quê? Aprendemos a usar o gráfico, mas vou usar para tudo? Não, não vai usar para tudo. Pode? Poder pode, mas não vai ficar bom. Então, na minha experiência, o que você pode fazer para ver quando um gráfico deve ser usado ou não? Usa. Se não ficar bom, você usa outro. É assim que eu faço e eu gosto de fazer dessa forma. Mas, se você quiser apenas um guia quando deve ou não utilizar, vamos lá, quando você tem uma tabelinha muito simples assim, ó, não deve utilizar. Por quê? Porque senão você vai ficar com um gráfico de pizza. Não vai servir de nada o gráfico de hierarquia. Vou te mostrar. Ó. Então seleciono aqui esses dados, inserir, pego aqui um gráfico de hierarquia. Pronto, ó. O que está mostrando aqui para mim? Cada categoria, certo? E a proporção delas. Beleza. Mas, tudo bem, eu poderia inserir um gráfico de pizza, de rosca, que ficaria igual. Então, nessa situação, quando você tem apenas duas colunas, uma com a descrição e outra com o valor, tem outros gráficos que são melhores, como o próprio gráfico de pizza. Seleciona tudo, inserir, clico aqui no de pizza,
Pizza rosca, tá, pessoal? É basicamente a mesma coisa, a diferença é o furinho no meio. Vou pegar rosca pra você ver, ó. O rosca fica até melhor, por quê? Porque aqui no rosca você consegue facilmente clicar no design e já tem vários designs prontos pra você, que inclusive consegue te mostrar a porcentagem das coisas, ó. Fica muito melhor. Muito melhor do que o de hierarquia. Ou ainda, você pode selecionar e usar o gráfico mais padrão de todos, que é o gráfico de colunas. E também fica bem fácil de você conseguir comparar uma informação com a outra. Agora, um outro exemplo prático de quando não usar é quando você tem apenas uma categoria igual para tudo. Uma categoria só. Olha só, a categoria campanha digital. É campanha digital para todo mundo, não muda. Por que não fica bom? Porque quando você seleciona isso daqui, você vai ter uma fatia zona só para a categoria campanha digital, não faz sentido. Geralmente, quando a gente usa o gráfico de hierarquia, queremos comparar categorias entre si. Mas aqui só tem uma categoria. E no exemplo anterior, só tinha uma informação. Então também não faz sentido, ó. Inserir, gráfico de hierarquia, explosão solar. Olha só, fica tudo azul. Por quê? Porque só tem uma categoria, não estou comparando nada com nada. Olha lá, ó. Campanha digital, é tudo isso daqui. É mesmo, porque só tem isso. E aí ele abre aqui dentro, ó. Não faz muito sentido. Talvez aqui fosse melhor um gráfico de colunas, ou ainda um gráfico de pizza, de rosca. E uma outra situação que você não deve usar, agora é mais fácil de lembrar, é quando tem número negativo, porque não funciona. Se você selecionar tudo, clicar no inserir, e pega aqui um gráfico de hierarquia, olha só. Ah, professor, mas está mostrando sim, será mesmo? Vamos ver com mais detalhes. Aqui eu consigo ver que dentro do jurídico, eu tenho receita, lucro e horas. Vamos ver então, dentro do jurídico, só está aparecendo receitas, ó. Por que o resto não aparece? Exatamente, porque a gente tem valor negativo. Acaba bagunçando todo o nosso gráfico. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de como utilizar um gráfico de explosão solar e hierarquia aqui no Excel. Obrigado, pessoal, e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.